Muito bem. Começamos nossa sexta sessão? Quinta ou sexta? Quinta, né? Sei lá, por aí. E hoje a gente vai conversar sobre os datos. A gente já conversou sobre o Agni, sobre Ama, sobre o pulso ayurvédico e sobre os malás. Então hoje é a nossa quinta sessão. Sobre os datos, que normalmente são traduzidos como tecidos. O que eu particularmente acho uma tradução bastante arriscada. Porque dados, é aquilo que dá sustentação. E o tecido, de fato, ele dá sustentação, mas ele é muito mais que isso. Então, o dato, ele, ao mesmo tempo, ele é o que a gente vai falar dos tecidos no nosso corpo, mas eles também são sistemas de suporte, também no nível psíquico. Então, quando a gente estiver falando de raça, que é o primeiro sistema, a gente ao mesmo tempo vai estar falando do plasma no nosso corpo, mas a gente vai estar falando também de uma sensação de regozijo, de alegria, de prazer. Então isso tudo é raça. Mas você entendeu raça só como aquele líquido que está no teu corpo, que não é o sangue, que é quase, sei lá, 70% do teu corpo, é uma percepção muito parcial do que é aquilo. Então sempre quando a gente vai falando alguma coisa em sânscrito, a gente vai pensar no aspecto físico mais denso e no aspecto energético menos denso daquilo que a gente está falando. Tá? Então, só para nominar, a gente vai falar hoje sobre 7 sistemas de suporte. Rasa, Rakta, Mansa, Meda, Ashta, Madhya, Shukra e depois a gente vai falar sobre uma palavra Ojas. O que em português vai ser plasmático, sanguíneo, muscular, adiposo, ósseo, medular, reprodutivo e Ojas a gente vai ver depois como é que a gente vai traduzir isso. Tá? Então, qual é a ideia de hoje? Entender o final do processo da digestão. A gente fez o da digestão, esse foi o quinto. Então hoje é o sexto. Então, quando a gente terminou o processo da digestão, aconteceu algo que a gente não sabia, que é o que a gente vai começar a conversar hoje, que é o processo de formação daquilo que ainda não é você em você. Então, o Agni transformou aquilo que potencialmente ainda não era você em potencialmente você. Você comeu aquilo com certeza não é Tiago, não é você, e passou por um processo de digestão que torna aquilo passível de ser você. Uma parte foi jogada para o lado, que vão ser as excretas, e outra parte vai entrar para dentro do sistema, que vai virar o que a gente chama de eu, né? Que é a nossa noção física de identificação. Então o que acontece? Acabei de comer há uma hora atrás, meia hora, uma hora atrás. No intervalo de 1 a 2 horas depois que você acabou de comer, aquilo dali começa a se tornar disponível no teu sistema, no tecido plasmático. Esse tecido plasmático, ele vai ter a função, do que eu já disse, de te dar uma sensação de bem-estar, de regozijo, mas ele também vai te dar uma capacidade de compaixão, que seria uma expressão, digamos assim, mais espiritual daquele tecido. Tá? Quer dizer que só seres humanos têm compaixão? Não, mas assim, consideremos que nos seres humanos o grau de compaixão é mais significativo a princípio do que em outros animais com que a gente convive. Só, assim, grosso modo, tá? Sem ser um negócio muito forte essa afirmação. Então, o que é que a gente vai ter quando a gente toma uma água de coco? Prazer, prinana. É basicamente no momento que você fica de ressaca, ressecado, quando você põe a água para dentro, aquilo dali... a melhor forma de descrever isso é quando você está com muita sede. Você imediatamente toma uma água de coco,
um suco de fruta ácido com gersal, aquilo dali, teu corpo transforma aquilo num tônico, tá? E isso daí vai ser o que vai dar a qualidade de todos os outros tecidos. Então, 2 horas depois de você ter feito a tua refeição, aquela refeição que já saiu ali do teu intestino e está começando a ser absorvido pelo teu intestino delgado, intestino grosso, está começando a virar rasa. 5 dias depois, esse material vai enchendo, 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 enchendo. Quando ele chega no topo, ele começa a verter para um outro sistema, que é o sistema, no caso, sanguíneo. Aí vai entrar numa outra piscina, que vai começar a encher, 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 encher. Essa piscina, ela é responsável tanto pela parte do entusiasmo, quanto da vivacidade, quanto também dos aspectos, vamos chamar, espirituais, de fé e de amor. Então, quando você tem um teu tecido sanguíneo bem nutrido, você vai ter a capacidade de ser vivo, né? Sangue dá a vida. Então, se o teu sistema ele está bem nutrido no primeiro, você está assim contentado, feliz, satisfeito, mas você pode estar um pouco letárgico. E essa vivacidade, esse vrum, é o tecido sanguíneo que está mais presente. A gente vai ver depois, com mais calma, que o primeiro tecido, o resíduo é cafa, que é uma certa fleuma muco. Nesse daqui, o sanguíneo, o resíduo é uma parte do processo da bile, que se chama bilirrubina. Quando a gente vai estudando os doxas, a gente vai ver isso mais com calma. Então, esse sistema dos suportes, eles vão funcionando num esquema assim de elevatórias. Vai enchendo, encheu aquele sistema, começa a transbordar para outro, começa a encher. E é sempre assim, esse daqui tem que estar cheio o anterior para que o subsequente esteja sendo enchido. Isso adiante também. É um sistema de escada. Você enche o primeiro, aí vai transbordando para o segundo, transbordando para o terceiro e tal. Então, essa vitalidade, essa expressão de vida é de jivana. Tá? O primeiro é prinana, o segundo é jivana. São os aspectos psicológicos, que é, além de você ter uma boa vivência, você está vivendo com vitalidade, com entusiasmo. O terceiro sistema de tecido é o mansa. O mansa normalmente é traduzido como músculo. Mas músculo também é aquilo que te protege e é aquilo que te dá a sensação de capacidade de fazer. A gente vai ver mais pra frente que os pitas têm muito urakta e mansa. Por isso que eles se acham os super-homens. Porque quando você tem excesso daquele tecido, você tem um problema. Quando você tem sub daquele tecido, você tem um problema. Quando você tem a quantidade adequada, é legal. Então, a gente vai ver mais pra frente que os vatas têm insegurança, porque no geral eles têm pouco tecido ósseo bem formado. Isso tem toda uma relação. Então, o terceiro sistema é mansa, que está relacionado à ideia de proteção, potência, capacidade, discernimento, e a atividade espiritual seria perdão, a expressão espiritual. A ideia é, quando você se sente confiante em si mesmo, quando você se sente seguro em si mesmo, protegido, é muito mais fácil você perdoar a outra pessoa. E também, como isso é uma coisa bastante pita, ainda que seja pita kapha, a gente vai ver isso mais adiante, ele também atua no discernimento. E a gente vai ver que a capacidade de discernimento está muito atrelado às características pita. E depois a gente vai ver que isso tem a ver com sattva, mas vamos com calma, que deixa essas palavrinhas para depois. Então, esse daí é lepana, que é aquilo que reveste, aquilo que dá botou coisas assim, deu um recheio, tá? Depois a gente vai para um próximo nível de recheio, que é o recheio adiposo. Se o músculo ele tem esse papel de ser forte e firme, e bem entrelaçado, denso, o adiposo ele tem o papel de ser escorregadio, um papel de ser lubrificante, que são os mais cafinhas que tem, e que, em termos psíquicos, é a afetividade. Então, a afetividade é uma coisa que depende de kapha. E é bom a gente ir começando a adiantar isso em relação aos doshas,
porque a gente vai ter uma versão menos estereotipada dos doshas quando a gente chegar lá. A gente vai entender as funções dos doshas antes de entender o quadro geral. Então, quando a gente está conversando sobre Meda, é basicamente a afetividade, a autoestima e a expressão espiritual é o serviço ao próximo. Que os cafinhas adoram, assim, servir os outros. O problema é que eles não se servem, mas eles servem muito aos outros. E quando você tem uma quantidade adequada de tecido adiposo, você tem uma boa autoestima. Se você tem uma quantidade baixa de tecido adiposo ou exagerada de tecido adiposo, o seu processo de autoestima fica deformado. Você não se olha e se vê bem. Então, se você está muito magro ou muito cheioso, teu princípio por trás de identificação, teu arrancar a olha e fala o seguinte: o que está acontecendo aqui? Vamos dar um jeito nisso. Então, a autoestima está muito relacionada a uma quantidade adequada de tecido adiposo, assim como a afetividade. Então, esse é o quarto sistema de suporte. Primeiro é rasa com prinana, que é prazer, regozijo. Segundo é rakta com jivana, que é vitalidade, atividade, deslumbrou. O terceiro é mansa, que é a função de lépana e é de revestimento, proteção, discernimento e também potencialidade. Quarto é meda, que é o tecido adiposo e está funcionando com a questão de snehana, que é a lubrificação, que é a mesma coisa que a gente faz, oleação, afetividade e serviço. O quinto já é um sistema um pouco diferente, que é asti, que é o ósseo. O ósseo e o medular são bem vata, e a gente vai ver isso quando estiver estudando dosha melhor. O asta, ele é o esqueleto, e a função do esqueleto é da estrutura. Então, quando você tem um bom sistema de ósseo, de asta, você ao mesmo tempo tem os teus ossos firmes e não quebradiços, mas você tem uma sensação de integridade, de permanência. Isso é uma coisa muito importante. Olha só, os vatas são inconstantes, porque o atributo da constância e da permanência está nos ossos. E eles têm uma tendência a suprimir, a depauperar o tecido ósseo, o tecido asti. Então ele tem essa função de dharana, que é a mesma coisa de concentração, e a gente consegue ver muito isso pela unha e cabelo, e dente, que são as coisas que mais duram no nosso corpo depois que a gente cessa o processo vital. Tá? Nos outros dois, no mansa, os resíduos são meio que não tão importantes, que é cera de ouvido e cera do umbigo, no mansa, e no medo é um negócio, uma gordura intestinal chamada omento. Não chamei muita atenção deles porque a gente não entra muito em contato com isso. Então, o asti tem essa função de dar estrutura, fazer o negócio ficar de pé, ficar bem estabelecido, firme, seguro. O tecido seguinte, enchendo lá as piscinas, os tanques, a gente vai para madhya. Madhya é sistema nervoso, que está muito presente nas meninges e está relacionado com a nossa capacidade de plenitude e persistir. Purana, que é a ideia de que assim, você se sente cheio. Muitos vatas, de vez em quando, você vai falar: eu sinto um vazio na minha vida. Isso é porque o teu sistema de madhya está fraco. Então, uma das coisas que a gente consegue ver isso é pelos olhos, as lágrimas e as secreções lagrimais, aquela remelazinha, dá pra gente ter uma noção de como está o estado desse tecido. Que já é um tecido assim bastante elaborado, que é o que vai fazer, dentro da nossa perspectiva, as condições elétricas do nosso sistema nervoso e também lá dentro dos ossos. Então, quando o teu osso está oco, você sente um vazio em relação à tua vida. Quando o teu osso está bem preenchido, você sente uma plenitude, você sente a capacidade de estar ali, presente. Coisa que com os vatas, coitadinhos. Os vatas estão ali, mas a mente dele já, foi para o outro lado.
Então a gente faz com que os ossos e a medula óssea, o sistema nervoso, sejam bem consistentes, tá? Isso permite consistência. E o último tecido, sistema, é Shukra, Artha, que é a capacidade de criação. Normalmente é traduzido como tecido reprodutor, mas mais do que tecido reprodutor, é um tecido criador, no sentido de que ele acessa o banco de memória da consciência cósmica e cria algo novo. Ele não simplesmente faz um novo Tiago réplica, ele faz algo diferente de tudo que já existiu. Então, tanto o aspecto da criação física quanto o aspecto da criação psíquica estão relacionados a esse tecido, e isso é super importante para os artistas, que eles têm uma tendência a consumir muito isso. E aí a gente tem que ter um tônico para isso, para que aquele processo continue com aquela verve artística presente. E esse tecido, ele dá para ver muito como a base do nosso sistema imunológico. Quando a gente está com o nosso sistema imunológico bem, quando a gente está com o nosso tecido reprodutivo bem, a gente vai formar o que a gente chama de ódias. Só que, além da criatividade, tem um aspecto importante, que é que o Shukra, ele dá a ideia de beleza, que é Vênus, Shukra, Vênus. Quando o teu sistema está saudável, o teu corpo fica belo. Então, o Ayurveda valoriza muito a estética por uma questão de saúde. Porque você, saudavelmente, no Ayurveda, se torna belo, radiante. Então, isso é um aspecto de um Shukra bem alimentado. Você tem radiância, e isso, em termos espirituais, é empatia. Você consegue transcender um pouco o teu aprisionamento em si. Então, só para relembrar, as expressões espirituais é raça, compaixão; rakta, fé, amor; mansa, perdão; medo, serviço ao próximo; asta, estabilidade e o que também é de alguma forma fé; madhya, persistência, que é comprometimento; e shukra, que é empatia, tá? Então, isso tudo a gente deu um apanhado nos 7 sistemas de suporte. E quando a gente estava falando lá da nutrição, tinha a nutrição dos sistemas. Então, uma coisa que nutre os 6 primeiros sistemas é uma coisa, outro que nutre os 7 sistemas é outra coisa, e outro que destrui todos os sistemas é outra coisa. Isso que a gente estava falando lá do efeito pós-digestivo. Só que a gente ainda não tinha a elaboração dos sistemas para conversar sobre isso. Para terminar, ódias é a sublimação do teu sistema, que é um sistema imunológico, mas é também uma capacidade de resiliência. O teu sistema imunológico, mas é a tua capacidade também de estar confortável no meio. Então, ódias é imunidade, mas ele é o aspecto lunar. Ele é um estado de todos os sistemas estão funcionando. Quando todos os sistemas estão funcionando, você tem ódias. Então, isso é uma primeira conversa muito rápida sobre os sistemas de suporte. A gente conversou um pouco sobre os malas dos sistemas, mas conversou pouco sobre os upadatos, que são os tecidos próximos. Mas isso, no primeiro momento, está suficiente. Tá bom? Então, agora vamos para a parte de pergunta e resposta. Namastê.